O DC Notícias Web está de volta e agora vamos falar em crescimento, desenvolvimento, ações em uma das pastas mais importantes também aqui de Foz do Iguaçu, que é o turismo. E para isso, nós estamos recebendo o secretário municipal de turismo, Lourenço Kirten. Seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, secretário. Muito obrigado pelo convite. A Secretaria de Turismo sempre vai estar à disposição da UDC, das instituições de comunicação, né? E a gente que agradece por poder trazer aqui as novidades, né? E também a situação atual do turismo em Foz do Iguaçu. Nós temos acompanhado esse setor do turismo e temos boas notícias nos últimos meses, a recuperação está boa, secretário. Como é que tem sido todo esse acompanhamento do turismo, que foi uma das pastas que mais preocuparam a administração pública em razão decorrência da pandemia? Como que tem sido essa retomada econômica do turismo? A retomada tem sido muito favorável. Realmente, quando você fala que o turismo uma das atividades que mais foram impactadas com a questão da pandemia do Covid, isso é uma realidade, porque normalmente as pessoas reduzem, né, aonde dá para reduzir, viagem. Até porque mesmo as pessoas que queriam viajar não poderiam viajar, não tinham avião, não tinha ônibus, os atrativos muitas vezes fechados, então nós fomos muito impactados. E agora a gente vê com, sabe, uma felicidade muito enorme essa questão de Foz do Iguaçu voltando aos eixos, até antecipando alguma coisa que a gente esperava, que números como esses de janeiro, previsto em fevereiro, fosse acontecer em final de 2023, final de 2024, e a gente começou a ver já em final de 2022 um resultado muito forte da retomada dos turistas para Foz do Iguaçu. Janeiro, o melhor janeiro, né, o terceiro melhor janeiro de todos os tempos, e agora uma expectativa aí de aproximadamente 75 mil pessoas visitando Foz do Iguaçu no feriado do Carnaval, que sempre foi junto com janeiro, Carnaval e o Corpus Christi, termômetros do movimento do turismo em Foz do Iguaçu. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Havia uma grande preocupação por essa retomada e nos últimos meses a gente tem acompanhado, até noticiado aqui, os feriadões estão impulsionando o turismo novamente, os números estão voltando e, graças a Deus, estão voltando fortemente, secretário. Vocês que acompanham todo esse estudo, todo esse cenário aqui em Foz do Iguaçu? Muito forte. Realmente, como eu falei, era uma expectativa, talvez até mais para frente, estão voltando agora. Isso é muito importante, porque a economia do turismo, ela é imprescindível para a cidade de Foz do Iguaçu. Então, esses dados que nós estamos recebendo, a previsão em 2023, que é um ano também muito favorável para nós, porque nós temos uma série de feriados prolongados que aumenta o número dos visitantes em Foz do Iguaçu. Então, as expectativas são boas, nós não podemos nunca deixar de falar também que essas expectativas elas são boas também porque os nossos parceiros também atuaram bem. A iniciativa privada investindo em Foz do Iguaçu, a iniciativa privada trabalhando forte em parceria com a prefeitura e os resultados estão acontecendo. Secretário, nós conversávamos aqui antes da gente começar a gravar essa entrevista em relação a esses números oficiais. E o senhor me explicava que há uns dados bastante impressionantes aqui em Foz do Iguaçu em relação aos dados no número de turistas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente dessa relação, que muita gente tem a relação com os dados do turismo com o Parque Nacional do Iguaçu, mas não são dados totalmente reais. Como que dá para a gente explicar melhor para quem nos acompanha agora? Essa pergunta é importante para a gente esclarecer essas informações. A gente tem que lembrar que o turista que vem a Foz do Iguaçu tem aquele turista que vem a primeira viagem, vai ao Parque Nacional do Iguaçu, o turista que veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira e vai ao Parque Nacional do Iguaçu, mas tem muitos dos nossos turistas, visitantes, que muitas vezes vêm a Foz do Iguaçu e acabam não repetindo a visita ao Parque Nacional do Iguaçu. Vem para uma visita de passar um final de semana com a família num resort, vem um final de semana para conhecer os novos atrativos, como foi a Roda Gigante, vem muita gente também para a questão das nossas fronteiras, que acabam não visitando o Parque Nacional do Iguaçu. Nós temos cassino do lado de lá das duas fronteiras, o que atrai, e esse pessoal normalmente, assim, não utiliza todas as vezes que vem para Foz do Iguaçu o Parque Nacional. Outro dado muito importante é que nós somos uma fronteira do nosso atrativo aqui, Cataratas, que tem o lado brasileiro e o lado argentino. Muitas vezes o turista que visita o lado brasileiro não visita o lado argentino. O que visita o lado argentino não visita o lado brasileiro.
Mas mesmo assim ele visita os demais atrativos de Foz do Iguaçu, Parque das Aves, Itaipu Binacional e toda essa estrutura que nós temos em Foz do Iguaçu. Então, essa é uma relação que a gente sempre acompanhou desde 2012, quando nós fizemos uma pesquisa, que existe um número bem maior de pessoas que vêm a Foz do Iguaçu e acabam não visitando. A gente estima que esse número hoje pode chegar até 3 milhões de visitantes, enquanto a perspectiva do Parque Nacional foi 1.500.000 visitantes. Esses números, eles servem de base, eles são essenciais para que se traçar aí as logísticas estruturais, as logísticas de segurança pública e tantas outras para o trade turístico? Perfeito. A informação, a coleta de dados, ela é essencial para essa atividade do turismo, porque a gente tem que fazer toda essa estrutura de como receber bem o turista, de dar toda a questão de segurança, que é primordial para cidades, que não só a segurança pública, mas a segurança alimentar, a segurança de saúde pública também desse turista quando vem em Foz do Iguaçu, que é responsabilidade da cidade a partir do momento que ele está aqui, né? E esse número serve também para fazer o planejamento, sabe? O planejamento de para onde a cidade tem que investir, qual é o nicho que está sendo mais procurado, qual é a necessidade de divulgação, de promoção de Foz do Iguaçu, em qual local a gente precisa produzir mais ações, né? Em qual local a gente está bem e aí as ações já são suficientes. Falando em ações, o prefeito Chico Brasileiro há poucos dias se reuniu com todo o seu secretariado, todos os seus diretores das pastas, para uma reunião alinhando ações, estratégias de todas as pastas, cobrando até dos secretários algumas iniciativas. Na pasta do turismo, o que se espera, o que o prefeito gostaria que houvesse de mudanças, transformações e ações, principalmente para 2023? Nós temos algumas modificações, temos algumas ações, inclusive nós temos uma muito importante, que é pedida do prefeito Chico Brasileiro, que é nós trabalharmos ainda mais na promoção de Foz do Iguaçu na região nordeste do Brasil. Então ele nos deu autorização para fazermos um trabalho, liberou já, está inclusive assinado o empenho de um valor de R$1 milhão, exclusivo para fazer essa campanha de promoção nordeste do Brasil e, dependendo até, a gente consegue ampliar um pouquinho para algumas regiões do Brasil. Mas é interesse do prefeito atuar muito forte nisso, não só na questão desse recurso de R$1 milhão que ele colocou, mas a gente já está participando de algumas ações de divulgação da cidade que nós não participamos no ano passado, que não estavam previstas, mas que estão aparecendo, são importantes e a gente está tendo todo o apoio do prefeito Chico Brasileiro nessa situação. Nós temos de destacar que nesses últimos anos o prefeito Chico foi um grande parceiro, né? A gente comentava antes da entrevista mesmo que para o turismo ele acabou atendendo as necessidades dos servidores que não tinham plano de cargos e salários, né? Era uma das categorias do município, né? Mas que a gente conseguiu, após passar a pandemia, pela importância da atividade, do turismo, da evolução, fazer isso. Outra atividade que o prefeito tem atuado muito forte com a gente, que hoje está na pasta do turismo, é a questão da inovação, né? Temos que lembrar que o prefeito foi o que investiu no Centro Municipal de Inovação, ainda não está finalizado, vai precisar de um pouco mais de recurso, mas é outra também característica da gente investir para retornar isso em imposto, para retornar isso para a melhoria das atividades de Foz do Iguaçu. Então, é um prefeito muito ligado com a nossa área e que tem dado todo o apoio à Secretaria de Turismo e também cobrado, é claro, por esses resultados, e os resultados estão aparecendo. Que bacana essas ações. Qual é a expectativa agora para esse carnaval que vem aí de ocupação para a cidade? Já se tem essa estimativa de números? Já, nós tivemos uma primeira estimativa. Amanhã a Secretaria de Turismo vai estar a campo de novo na área de pesquisa, fazendo um novo levantamento de pesquisa, mas como a Secretaria de Turismo é um ente que sempre trabalha em parceria, a gente recebeu dados do Sindicato de Hotéis que são animadores, né? Nós estamos vendo aí que dependendo da categoria que o hotel se enquadra, ele está acima de 90%, 80%, são números muito expressivos. E a gente tem uma previsão aí de receber, nesse feriado de carnaval, em Foz do Iguaçu, em torno de 75 mil pessoas, que é um número realmente formidável para a cidade e é o que, nesse momento, né, a gente está precisando.
E a gente fica bastante feliz de dar essas notícias aqui animadoras do crescimento, desenvolvimento e a volta dos turistas aqui para Foz do Iguaçu. Secretário Municipal Lourenço Kirten, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação desse Notícias Web, as suas informações e que tenhamos aí muito êxito, muito sucesso nessa pasta do turismo aqui em Foz do Iguaçu. A gente coloca isso, né? A Secretaria de Turismo é uma secretaria que tem uma avaliação muito boa da comunidade, a gente percebeu isso através das pesquisas, e nós sempre estamos à disposição da comunidade, né? Existem ainda algumas ações que nós acreditamos que serão sucesso para Foz do Iguaçu, mas como a gente está em tratativa, a gente ainda não pode divulgar, mas podemos dizer, para os próximos anos, Foz do Iguaçu vai crescer e vai crescer muito nessa atividade. Muito obrigada, secretário.